Olá, boa noite. Como é que vocês estão por aí? Estou aguardando a Natália Martinho. Vamos lá falar de ultrassom abdominal. Natália, estou te mandando convite, Nath. Mandando convite. Natália Martinho. Conseguiu aceitar aí o convite, Nath? Ótimo, aceitei. Vamos lá. Vamos ver. Estou te mandando. Ah, Olá, conseguiu! conseguimos. Consegui! Tudo Que bem, ótimo! Tudo Iris? ótimo! Gente, ó, contar só um pouquinho da minha história aí com a Natália. Eu tive a honra de conhecer a Natália em Curitiba e a gente ficou junto no mesmo quarto. Imagina eu lá fazendo os meus exercícios, as minhas respirações, os alongamentos, e ela assim, meu Deus, que Ah, coisa não foi bem assim, tá, gente? Aprendi bastante. Só que eu tive preguiça de acordar mais cedo para poder fazer exercícios, né, Liris? Você não mas conseguiu também. me puxar tanto de E manhã. a, e a Natália estava com uma bebezinha, né, Natália? É, Então tinha que tirar leite, né, para não empedrar. a Foi madrugada bem, foi animada para mim. foi bem desafiador, assim, ser mãe e amamentar e dar conta aí do trabalho, sair de perto dos filhos, né? É Pois uma, é, mas foi um tarefa. presente, né, Liris? Foi muito bom mesmo. Dividir o Foi muito quarto, dividir gostoso, é. os aprendizados, né? Foi muito Com legal. certeza. Foi daí que surgiu a E ideia, né? surgiu, exato. Porque a gente, lá na ginecologia do esporte, eu comentei com a Natália, que a gente tem um ultrassom, né? E que em algumas situações a gente avalia a diástase, o movimento do assoalho pélvico. E eu já tive o prazer de conhecer o trabalho da Natália lá atrás, né? Quando a gente fazia o trabalho aí com a hipopressiva, né? Então, só que eu fiz um convite para a Natália dar uma palestra dentro do Saparto, só que a Natália estava do primeiro pós-parto, né? Foi que emendou um atrás do outro, né? Infelizmente eu não Emendou, consegui. e ela não conseguiu estar com a gente, mas foi o nosso primeiro contato. E depois o prazer de conhecê-la pessoalmente em Curitiba. E agora eu estou trazendo a Natália aqui para falar para a gente um pouquinho do ultrassom, né, Natália? Então, a Natália vai esclarecer um pouquinho o que que é esse ultrassom. Será que é o ultrassom terapêutico que a gente usa na físio? Será que é a mesma coisa, Natália? Ultrassom de imagem, ultrassom terapêutico, qual que é a diferença aí, né? E conta um pouquinho da sua história, por que que você foi para essa área, né? Estudar ultrassom, qual que é essa área de pesquisa? E então vamos começar a nossa live. Você vai me ajudando aqui, a gente faz um roteirinho, mas aí você vai me ajudando. Combinado, Liris. Então, na verdade, obrigado pelo convite, né? Acho que é sempre bom estar trazendo conhecimento aí para os nossos colegas aí de profissão. E eu acredito que acho que hoje em dia, né, os fisioterapeutas eles já estão assim mais a par, né, do nosso uso do ultrassom como uma ferramenta de avaliação e de tratamento, né? Até uns anos atrás aí, acho que ainda existia muita dúvida dos profissionais. Mas eu vejo que
isso eu costumava dizer, né, quando eu comecei a dar os cursos, né, e quando eu comecei a dar palestras, que o ultrassom seria o futuro da fisioterapia. Mas, na verdade, acho que agora eu já tenho que mudar o meu discurso, né? Eu acho que a gente já pode dizer, né, que o ultrassom, na verdade, ele já é o presente, ele não é o futuro, né? Então, acho que muitos profissionais, às vezes, ainda não tiveram a oportunidade, o contato, que a gente sabe que tem algumas limitações, né, essa ferramenta, que a gente também vai discutir um pouquinho aqui, mas eu acredito que pelo menos assim o conhecimento, os profissionais eles têm buscado cada vez mais para conseguir então né, conhecer sobre esses recursos inovadores da nossa profissão, que hoje em dia também a nossa profissão ela está crescendo assim exponencialmente, né? Então é muito orgulho ali de ser fisioterapeuta mesmo, né? E assim, a minha história com a ultrassonografia, né, contando um pouquinho, que sempre as pessoas têm curiosidade da onde que surgiu, né? Então, assim, eu iniciei os meus estudos na ultrassonografia no âmbito acadêmico, né? Então, eu tive uma trajetória de mestrado, de doutorado, e foi durante o meu doutorado que eu fiz o doutorado na Unicamp, e surgiu a oportunidade de fazer uma pesquisa de avaliação de assoalho pélvico com ultrassom. Mas isso foi agora eu não me lembro muito de data, mas eu terminei, né, em 2020, então acredito que eu comecei em torno mais ou menos de 2016, né? Acho que foi em 2016 que eu comecei. E quando foi falado sobre isso, eu peguei os artigos que tinham, cheguei lá na Unicamp, né, com toda a equipe lá, e aí, ó, a gente precisa fazer essa avaliação aqui de assoalho pélvico, né, essa avaliação transperineal, translabial, que eu ia fazer de mulheres. Só que esse não era um exame que era feito de rotina dentro do hospital, dentro da Unicamp, né, dentro do CAISM, Hospital da Mulher. E foi assim um desafio no começo. Então, era além dos artigos para a gente tentar identificar como que era esse recurso. Então, assim, a minha primeira oportunidade de iniciar meus estudos foi por conta de eu ter ali o equipamento disponível e da gente estar com essa proposta, né, no nosso programa de fazer essa avaliação. Só que era realmente assim um campo novo, tanto para nós, né, para mim, para os meus orientadores, para o meu grupo de pesquisa que estava iniciando, e também para o próprio digo assim, né, para o próprio hospital, para os próprios profissionais que tocavam ali o hospital. E aí foi quando também eu falei, não, eu preciso aprender isso fora, né? Porque aqui também não tinha uma oportunidade de alguém dar um curso, que eu pudesse fazer o curso e aprender, né? Assim, como fazia então as avaliações. Então a gente começou assim bem gatinhando. E um dos grandes pesquisadores, né, da ultrassonografia perineal é um médico uroginecologista que mora na Austrália, né? Ele é alemão, mas ele mora na Austrália, que é o Hans-Peter Dietz, que ele, então, foi um precursor na utilização da ultrassonografia perineal nessas avaliações de assoalho pélvico, de traumas pós-parto. E, então, eu fiz parte do meu doutorado, que a gente chama de doutorado sanduíche, né? Eu fiz parte do meu doutorado lá com ele. E foi quando a gente desenvolveu uma pesquisa. Então, a gente fez avaliação de mulheres que tinham disfunções e que também tinham, né, para investigar ali possíveis lesões de assoalho pélvico. Esse estudo também está publicado, né? E eu fiquei lá um tempo com ele também fazendo um treinamento na ultrassonografia, então fazendo toda a confiabilidade das medidas, porque a gente sabe que o ultrassom, que a gente também vai conversar sobre isso, ele na verdade é uma ferramenta que é examinador dependente. Então a gente tem que ser treinado, né, para poder fazer essas avaliações, utilizar esse recurso. E aí foi esse treinamento, então, que eu fiz. E aí, quando eu voltei, toquei minha pesquisa, né? Finalizei, fiz tudo o que A precisava. Dalmara, só um minutinho. A Dalmara acabou de entrar Ah, aqui. que Dal, ótimo. você quer participar com a gente aqui para ajudar a fazer as perguntas para a Natália? Se você estiver disponível, é só mandar convite que eu te aceito aqui. Pode continuar, Nath. Pode vir, Dalmara. É que a gente está com essas questões aí de chuva, né? Então a gente tem um Isso, pouquinho de é. instabilidade de. Mas enfim, e aí quando também eu retornei, então eu tive assim um início, né, na ultrassonografia que foi muito acadêmico, mas foi realmente o que me permitiu assim aprofundar no estudo e na técnica, né? Só que eu também faço atendimentos clínicos, né? E eu falei, não, esse recurso aí precisa entrar para minha prática clínica. E aí eu também Olha, tive uma oportunidade de ir acompanhar uma fisioterapeuta
que é também precursora na ultrassonografia e que ela utiliza o ultrassom nos seus atendimentos, que é a doutora Barbie Ojunge. Ela já esteve até aqui no Brasil algumas vezes. E aí eu fui para a Alemanha e fiquei com ela, então, um tempo Que acompanhando os atendimentos que ela interessante. fazia na Olha. Universidade de Charité, em Uhum. Berlim, e também os atendimentos que ela fazia na clínica particular dela. E aí foi aí que o meu mundo se abriu, né, mais uma vez aí, porque a gente via muito nas pesquisas, e eu acho que eu ainda vejo que tem muitos profissionais que enxergam a ultrassonografia somente dentro do âmbito acadêmico, porque parece que dentro do âmbito acadêmico a Sim. ultrassonografia já se espalhou, né? Então, quando a gente pensa em Uhum. pesquisas, os profissionais, eles reconhecem o efeito que ter um ultrassom, ter uma avaliação ultrassonográfica vai trazer para o seu estudo, mas os profissionais ainda enxergam limitações para trazer para a sua prática clínica, né? Por alguns motivos, principalmente talvez pela dificuldade ali de acesso ao equipamento, né? Mas realmente assim falta talvez as pessoas reconhecerem, né, as possibilidades do quanto que isso vai agregar para a prática, não só em termos de valor, mas também em termos de efetividade, né? De efetividade do trabalho que a gente realiza com o paciente. Então, a Uhum. minha trajetória, assim, né, de início com ultrassom foi dessa forma, né? E a partir de então, Uhum. né, eu continuei ali aprofundando nos estudos, né? E por isso que eu venho aí compartilhando essas questões da ultrassonografia aí com os nossos colegas profissionais, né? Maravilhoso. Então, Natália, pelo que você está me falando, a gente pode utilizar o ultrassom para avaliação e o ultrassom para acompanhamento aí do tratamento, né? Eu Isso. tinha separado algumas perguntas, né? E o ultrassom, ele é seguro para todas as pacientes, Natália? Sim, ele é seguro para todos os pacientes. Então, às vezes a gente tem talvez essa pergunta seja pensando em gestantes, né? Isso, Então, ele é seguro, né, para a gente Uhum. estar utilizando. No entanto, assim, as pacientes, elas fazem, né, esses exames, né? É claro que a gente avalia, né, existe até, né, um princípio que a gente chama de princípio ALARA, né? Que é essa questão aí Uhum. sobre enxergar riscos e benefícios, mas de uma forma geral, em discussões de especialistas, né, a ultrassonografia, ela não tem radiação. Então, é diferente, por exemplo, de outros exames de imagem que, sim, vão oferecer riscos, né? Mas no caso ali da ultrassonografia, não. Então, é até o oposto, né? Se a gente pensar, por exemplo, pensar com uma criança, né? Que às vezes a gente não quer trabalhar de uma forma invasiva com ela, a gente consegue utilizar a ultrassonografia para poder enxergar as estruturas que a gente vai estar trabalhando de uma forma não invasiva. Ou até mesmo pacientes que a gente, né? Pessoas que têm disfunção sexual e que a gente, num primeiro momento, não quer fazer né, nada invasivo. Então, é seguro, tá? Seguro, muito bom. E qual que é a diferença entre o ultrassom diagnóstico e o terapêutico na fisioterapia pélvica? Qual que é essa diferença? Tá. Então, o que a gente está falando aqui na live é ultrassom diagnóstico, tá? É, a tecnologia, né, do ultrassom, o ultrassom, ele nada mais é do que uma onda sonora, que é uma onda mecânica, que para ela ser propagada, ela precisa de um meio físico, né? Só que quando a gente pensa na frequência dessa onda, da onda do ultrassom diagnóstico, ela é uma onda muito elevada, que, no entanto, por que a gente não escuta, né? Todo mundo aqui, quem já fez algum exame de ultrassonografia, a gente nunca ouve, né, nada ali durante essa avaliação. Porque, na verdade, a frequência sonora dessa onda ela é uma frequência muito maior do que o espectro sonoro do nosso ouvido. Então, a gente não consegue ouvir, mas ela nada mais é do que ela é uma onda sonora. E ela está em Excelente. frequências sonoras muito elevadas, só que ela não é capaz de fazer nenhuma alteração fisiológica nos tecidos. Ou seja, quando a gente posiciona ali o transdutor para fazer a nossa avaliação, essa onda sonora, essa onda mecânica, ela não causa alterações fisiológicas, né? Então, ela Quer não dizer vai que não fazer esse tem produção tecido. de calor, não Não tem tem. produção de colágeno, nada Não. disso. Ah, Até que, na verdade, parte dessa onda acústica, parte é absorvida, parte é refletida, que é o que a gente consegue visualizar da imagem. Então, assim, se for ver,
até pode ter alguma produçãozinha de calor nesse trajeto dessa absorção dessa onda, né? Mas é algo assim irrisório comparado, por exemplo, com o ultrassom terapêutico. O ultrassom terapêutico ele já gera, né, já proporciona ali alterações fisiológicas nos tecidos. Então, quando a gente pensa no ultrassom diagnóstico, a gente vai estar utilizando para uma avaliação mais efetiva. A gente utiliza também durante o tratamento, como você também mencionou, Liris, a gente utiliza, mas a gente vai utilizar mais como uma forma de biofeedback, por exemplo, ou também para guiar outros procedimentos que a gente vai estar realizando na fisioterapia, tá? E não como uma forma de alterar da própria tecnologia fazer alguma alteração fisiológica ali nos tecidos que a gente vai estar manipulando. Então, essa é a diferença. Por isso, os equipamentos são diferentes, a proposta é diferente, né? Então, ultrassom terapêutico é ultrassom terapêutico e ultrassom diagnóstico, tá? Muito bom. E aí, com relação, como o ultrassom melhora o diagnóstico e acompanhamento dos resultados na reabilitação? Que ele Maravilha. acompanha? Então, acho que essa é a questão chave, né? Assim, qual que é o porquê, né? O que o ultrassom ele traz de diferente no meu atendimento, né? Então, é aquele tal do negócio que todos nós, né, todos os profissionais já sabemos, a importância de uma avaliação, né? Então, assim, a gente nunca trata sem avaliar, e quanto mais detalhada a nossa avaliação, sem dúvidas, melhor vai ser a escolha dos tratamentos que a gente vai estar, né, implementando ali com os nossos pacientes. E aí o ultrassom ele vem exatamente nesse contexto, né? Pensando na avaliação primeiramente, né? Então ele vai vir nesse contexto de trazer mais detalhes, mais detalhamento nessa avaliação que a gente vai estar realizando. Então eu posso pensar em diversas condições, diversas disfunções, né? Nas próximas lives aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais questão de assoalho pélvico e de abdômen, mas só para deixar um exemplo aqui, né, para todos vocês aí, para ficar um pouquinho mais claro, se a gente pensa, por exemplo, numa reabilitação abdominal. Então, quando eu estou observando ali o abdômen, fazendo a minha inspeção e minha palpação, eu consigo sentir ali como estão essas estruturas e observar essas alterações durante o aumento de pressão intraabdominal, por exemplo, ou durante o repouso. Mas estruturas mais profundas, eu já não consigo muito identificar como que estão. Então, por exemplo, até o efeito na linha alba, ou até mesmo o deslizamento ali das fáscias, das estruturas. Se eu pensar numa cicatriz, eu consigo na palpação sentir aderências, por exemplo, mas muitas vezes o impacto que essas aderências estão gerando nessas estruturas mais profundas, o ultrassom eu já consigo visualizar. Então, tudo que a gente, né, tem uma frase assim meio clichê de artigo e de livro, tudo que a gente palpa com as nossas mãos na fisioterapia, né, a gente consegue enxergar, né? Então, inclusive, o efeito disso, né? Então, quando eu proponho as terapêuticas, eu também consigo acompanhar esse paciente para conseguir identificar o efeito dessas terapêuticas que eu estou, então, implementando ali nesse meu tratamento. E da mesma forma, né, a gente avalia, então faz uma avaliação, traça, né, toda a condição, não só cinesiológica, mas também anatômica, né? Então a gente vai fazer uma avaliação que a gente vai identificar morfologia. Então a gente faz uma avaliação que é em repouso, que a gente identifica como estão as estruturas. A gente faz uma avaliação dinâmica também, que daí a gente vai identificar como estão essas estruturas quando eu peço uma contração, por exemplo, ou quando eu também peço um aumento de pressão intraabdominal, pensando no assoalho pélvico ou pensando no abdômen. Então, eu faço essa avaliação em repouso e de forma dinâmica para ver morfocinético funcional, né? E isso é totalmente diagnóstico fisioterapêutico, né? Que isso que é importante também a gente dizer, né? Então, o ultrassom ele vem para complementar o diagnóstico que o nosso diagnóstico, né? O diagnóstico que realmente a gente está fazendo, né? Como essas estruturas se comportam na hora que essa mulher tosse, na hora que essa mulher pega o bebê no colo, na hora que ela vai fazer a força de fazer cocô. Será que... E é tão interessante isso, porque quando a gente visualiza, a gente consegue pensar quais as estruturas que a gente tem que reforçar para sustentação
dos órgãos pélvicos, né, para essa gestão de pressão intraabdominal. Então, essa avaliação cinético-funcional que o ultrassom ela permite, é a gente ver a estrutura por dentro e como essa estrutura ela responde aos aumentos de pressão intraabdominal ou à contração. Isso. Então, por exemplo, a Nath pode até comentar um pouco melhor, a gente observa muito nas atletas, né? Acho que até conversei com você, que elas têm muita pressão intraabdominal, porque são exercícios de carga, né? Só que elas têm o assoalho pélvico forte. Quando elas fazem a contração voluntária, consciente, você vê um movimento de subida, de elevação dos órgãos pélvicos. Só que, em contrapartida, quando ela faz a valsalva, esse movimento ele descende muito, que é quando acontece a perda urinária, né? Então a gente fala que tem um movimento onde a uretra desce mesmo e ela abre, mesmo esse assoalho pélvico sendo forte. E se a gente não conseguisse visualizar isso no ultrassom, a gente ia falar o quê? Ah, o assoalho pélvico tá bom, ela tem grau 4, grau 5, ela consegue sustentar por 10 segundos a contração, repete essa contração de 10 segundos, mas não é isso que importa, é como essa musculatura, esse conjunto de musculatura, ele responde ao aumento da pressão intraabdominal, né? Exatamente. É o Então, reequilíbrio, é um né, equilíbrio. desse recinto abdominopélvico, né? De como que esse reequilíbrio ele acontece. E com ultrassom é exatamente isso, né? A gente consegue enxergar o impacto disso nas estruturas para saber qual estrutura, o que que eu preciso direcionar. Porque muitas vezes a gente vai ver uma atleta que tem um abdômen, a gente olhando ali o corpo dela, a gente vai falar, nossa, que corpo, né, todo tonificado, bonito, tô querendo aquele abdômen, né? Vou pensar também no assoalho pélvico dela, que eu avalio, que é um assoalho pélvico bom, aparentemente funcional, mas o que está acontecendo, né? Então, como estão essas estruturas? E aí a gente vai buscar para entender como que estão essas estruturas, né? Muitas vezes eu posso ter alguma cicatriz também, eu posso ter só essa questão de ajuste, de coordenação, né? Então a gente identifica como estão todas essas estruturas ali. E eu consigo ver exatamente, né? O que que acontece? Será que é realmente o afunilamento do colo vesical, da uretra, do colo vesical nesse momento? Será que o assoalho pélvico é capaz de manter esse colo vesical elevado e fechado? Porque, por que que a gente trabalha? A gente sabe, né? Fisioterapia, treinamento do assoalho pélvico, primeira linha de tratamento para incontinência urinária. É claro que a gente sabe que o treinamento da musculatura do assoalho pélvico, ele é bom e ele tem o seu efeito. Mas exatamente quando a gente passa também um programa de treinamento para aquela paciente, que teoricamente deveria ser individualizado, né? Será que de fato a gente consegue estar vendo a elevação desse colo vesical? De que forma que eu vou ter uma efetividade nessa elevação e nesse fechamento do colo vesical? Então, além disso, eu consigo direcionar ainda mais o meu tratamento ali para essas pacientes, né? Um exemplo que eu gosto bastante até de comentar é no caso, por exemplo, dos homens, né? Então, no caso dos homens, a gente tem ali o compartimento anterior e posterior, um paciente, por exemplo, que tem uma incontinência urinária pós cirurgia de próstata, né? Então, tem muitos pacientes que, às vezes, no finalzinho ali do tratamento, né, parece que ele já melhorou, mas ainda tem a queixa, então ele ainda não está 100% contente. E aí a gente vai identificar, só que chega no momento da física, a gente olha e fala, parece que eu não sei mais onde eu consigo chegar, né? Não consigo, não sei por onde mais que eu consigo avançar. E aí, quando a gente olha no ultrassom, às vezes são pequenos ajustes que a gente tem que fazer, porque a gente percebe que esse paciente, às vezes, ele está ativando muito mais levantador do ânus, muito mais compartimento posterior, e com pequenos ajustes a gente consegue trabalhar mais bulbo esponjoso e esfíncter uretral. Que é E aí a gente consegue, justamente para o posicionamento da uretra, né? que é Porque justamente no, o posicionamento e dependendo fechamento. do aumento súbito da pressão intraabdominal, não adianta ter levantador do ânus forte, É, né? Você precisa exatamente. dessa musculatura superficial. É. E é justamente nessa avaliação translabial que a gente consegue ver, né? Isso. Esse Aí, no caso movimento dos homens, a gente também fala, é transperineal. Então, essa nomenclatura ela pode transperineal. ser, né, para homem, mulheres e crianças. Ah, Mas entendi. aí, e aí que entra mais uma aplicabilidade do ultrassom, que é Olha, utilizar ele como um recurso de biofeedback.
Então, a gente mostra Muito ali bom. para o paciente, né? Olha só, então tá vendo que se você fizer, vamos tentar reordenar essa sua ativação, coordenar essa sua ativação muscular. Tá vendo que eu preciso que você ative mais, e aí a gente consegue ver os músculos separados, né? Então, eu posso ver lá, vamos ver mais o bulbo esponjoso e o esfíncter da uretra. E aí, é claro que o conhecimento do profissional, né, que está conduzindo ali essa avaliação, é que vai direcionar o comando e vai tentar fazer esse ajuste mostrando para o paciente a tela do equipamento. E ele vai conseguir ver como se fosse realmente, a gente, né, fica parecendo um Z. Então, ele tem Entendi. ali a ação de bulbo esponjoso e a ação, por exemplo, do Tá. esfíncter da uretra, que faz isso daqui, como se tivesse Sim. uma mangueira, eu costumo falar que é É. uma mangueira de água, que a gente vai pôr o pé ali para interromper ali o fluxo de Então, água, né? E aí o paciente olha e ele começa a fazer esses ajustes para conseguir, né, melhorar. Então, às vezes, é a cerejinha do bolo que falta, né, sim. para o paciente. Claro que tem a condição clínica dele, né, da patologia, enfim. Mas dos exemplos de como a gente usa como recurso de biofeedback é dessa forma, mostrando para ele, e não só para ele, porque para a gente também, porque senão a gente também não Acho também. conseguiria muito É. identificar qual que seria essa a ação, né, dessa musculatura. E, Nath, olha só. Então, tem gente perguntando aí do curso. Sim, vai ter curso da Natália. A Natália vem para São Paulo. E a gente, para trazer a Natália, a gente precisa de um número mínimo de alunos, tá? Então, gente, olha, tá com super desconto. A Natália vai manter o desconto para vocês agora, no início da semana. Então, chama a gente no direct, que a gente passa informações para vocês, tá? O valor dá para ser parcelado no cartão de crédito e ela consegue manter o valor à vista em duas parcelas de Pix, com o pagamento da última parcela antes do curso, tá? Então, o curso vai ser ali no finalzinho de novembro, 29 e 30, né, de novembro. Isso, 29 e Isso, 30. 30 é sexta e sábado. A Natália tem uma parceria aí com o aparelho de ultrassom para vocês poderem treinar no curso com o aparelho de ultrassom e entendendo que esse recurso ele é inovador, tá? E vai servir para você aumentar a sua o seu ganho na fisioterapia pélvica. Porque eu, por exemplo, trabalho com alguns médicos que têm ultrassom no consultório dele, né? Então, a gente pode estar utilizando o ultrassom. A gente trabalha em parceria com outros médicos sem a gente precisar comprar, entendeu? E você pode cobrar mais pelo seu tratamento e pela sua avaliação, tendo uma avaliação muito mais direcionada, mais fidedigna, funcional. E mesmo que você não utilize o aparelho de ultrassom para o tratamento, uma vez que você faz a avaliação recorrente com o aparelho de ultrassom, você vai conseguir dar muito mais ênfase para o tratamento das disfunções biomecânicas que aquele paciente apresenta. Então, você vai visualizar muito melhor o que está acontecendo naquela musculatura e ter mais assertividade na escolha das técnicas terapêuticas, né? É. Então, com certeza, e isso aconteceu comigo depois que eu comecei a ver o movimento. Entendendo como acontece o movimento, a gente consegue propor recursos terapêuticos muito mais efetivos, né? Então, às vezes a gente leva anos para enxergar a coisa. Quando você fala, nossa, é tão simples, a gente consegue ver o que está acontecendo, né, Nath? É O mundo fantástico. se abre mesmo. Eu vejo É, assim, mundo quando os cursos mesmo, as alunas, elas olham e falam, meu Deus, né? Assim, a gente parece que a gente, no fim, a gente tem bastante evidência, né, para nossa profissão, mas a gente ainda carece para muitas outras coisas, né? E às vezes a gente trabalha um pouquinho no escuro, né, com algumas coisas. Então, assim, ter ali uma clareza, a gente tem essas evidências, mas a gente consegue ter mais assertividade e fazer o tratamento ser mais efetivo e mais rápido, né, para o paciente. Então, assim, é um recurso muito interessante. E até queria só chamar a atenção, né, Liris, que às vezes tem essa opção, né, da gente ter uma parceria, tem a opção também de aluguel de equipamentos, né? E hoje em dia, na verdade, às vezes as pessoas têm uma ideia de que os recursos ainda estão muito longe, né?
É claro que a gente tem assim uma gama de equipamentos, o céu é o limite, né? Quando a gente pensa, né? Então a gente tem equipamentos caríssimos, né? Mas hoje em dia a gente já tem equipamentos que estão mais acessíveis, né? Pro profissional, né? Porque que você compara ali com valores de outros equipamentos que a gente já tem no nosso consultório, né? Então eu acho que é como eu disse, né? Acho que o ultrassom, ele não posso falar mais que ele é uma ferramenta do futuro. Eu acho que eu Exatamente, ele é já do devo presente. falar que ele é uma ferramenta do presente, né? Então, Presente. tem muitos profissionais que já estão fazendo uso e estão se beneficiando bastante, viu? E que é um recurso diferenciado, né? Então, se você quer se diferenciar no mercado, esse curso da Natália está num um valor extremamente acessível pelo recurso que ela oferece de aprendizado com a utilização do ultrassom na fisioterapia pélvica, na reabilitação abdominal e do assoalho pélvico. Tendo a possibilidade de você saber fazer o diagnóstico, poder oferecer o diagnóstico funcional e também o acompanhamento com o tratamento. Então, gente, olha, se você quer aprender um recurso diferenciado, vem para São Paulo fazer esse curso com a Natália. E a Natália vai falar das metodologias aí, dos aparelhos, dos custos, né? Você vai poder ver isso na prática. Hands-on, colocar a mão na massa para ver Isso mesmo. realmente o que está acontecendo, né? Então, além de você ter toda essa bagagem aí da Natália que fez mestrado, doutorado fora, com experiência com pessoas de renome fora do país, né? Tanto na Austrália quanto na Alemanha, né? Com a avaliação e o tratamento, né? O acompanhamento do ultrassom. Então tem toda uma história aí de uma vida, né, Natália? Aí, E a gente bastante tem que estudo, viu, valorizar Liris? isso. Pois eu Mas é assim um né? prazer realmente compartilhar, porque eu sempre Sim, falo, né, que se eu tiver, eu queria na época que eu estava lá atrás que tivesse um curso, que fosse um exatamente, caminho né? mais E hoje fácil, né, para é, começar. Mas é por aí, né? Então eu acho que as pessoas realmente estão se interessando, né, estão entendendo, e tem gente que às vezes não consegue num primeiro momento, mas quer traçar esse caminho, né, em algum momento ali da exatamente. sua vida profissional. Então, eu vejo muitas colegas aí maravilhosas que eu tenho tido o prazer de conhecer, né? Então, acho que essa vida de curso é muito boa por conta disso, né, Liris? Eu tive, Exatamente. assim, o prazer de conhecer muitas pessoas bacanas mesmo, nesses anos, né, que eu já venho dando curso. E, assim, é muito legal de ver o quanto que as pessoas são empenhadas em realmente sempre querer trazer o melhor para o seu paciente, né? É, Então, assim, muitas das vezes, às vezes vem pessoas e falam, não, eu preciso aprender sobre esse recurso, eu não posso estar sendo aquela, não posso ser uma pessoa que eu ainda não tenho conhecimento, sim. mas eu vou me preparar para conseguir realmente adquirir ou achar alguma forma de uma parceria, né, para realmente conseguir trabalhar com isso. Então, eu tenho visto, assim, que está sendo muito bacana e a realmente, né, as pessoas terem esse interesse, né, de sempre trazer o melhor aí e aprofundar. Acho que isso temos muito profissionais aí na nossa área, né? Principalmente na fisiopélvica, que são muito preocupados com essa questão, né? De estar sempre atualizada nesse sentido, né? Exatamente. É a atualização de você trazer coisas modernas, equipamentos diferenciados, poder trabalhar com recursos que só vai trazer, agregar valor ao que você já faz, né? E uma coisa importante, Nath, só para a gente encerrar a nossa live de hoje, lembrando que é uma série de lives. Amanhã a gente tem e na segunda também, para você conhecer melhor essa proposta de utilizar o ultrassom na reabilitação abdominal e do assoalho pélvico, além da avaliação. Então, qual que é a formação necessária para o fisioterapeuta que quer utilizar o ultrassom com segurança? Tá, então, primeiro, né? Eu costumo também dizer, gente, que quem pretende utilizar o ultrassom na sua prática clínica, a primeira questão é você realmente, né, ter um interesse e você conseguir iniciar o estudo. Então, para quem já fez curso comigo, eu vi que já teve gente que falou aqui na live, né? Que já fez realmente mentoria e curso, eu sempre falo, então aqui para eu não mentir, né? Que eu sempre digo, olha, o seu estudo com ultrassom ele está se iniciando aqui. Ele é um recurso que, por mais que a gente tenha na faculdade, né, a gente tem lá a aula de imagem, né, de imaginologia, é algo assim muito superficial, que envolve outros tipos de exame, mas que
mesmo atualmente, não é uma matéria onde a gente, de fato, aprende, né, a fazer essas avaliações, a utilizar esse recurso na nossa prática clínica. Algumas pós-graduações hoje em dia já estão começando a inserir mais isso na grade curricular, mas ainda está longe de realmente ser algo que o profissional ele já sai e já começa a se especializar e consegue, então, tá utilizando o recurso, né? Então, mesmo no curso, a gente vai iniciar os estudos. O que eu costumo falar também, né? Que no curso, por a gente fazer muita prática, você consegue compreender como que as avaliações são realizadas e você, de fato, consegue sair do curso fazendo uma avaliação, tá? Mas o que faz você ter realmente aquele conhecimento para conseguir enxergar a imagem, interpretar o que você está visualizando, então, de fato, complementar o seu diagnóstico fisioterapêutico, é o treino, né? Então, é um treinamento. Então, é um estudo que a gente inicia. E é o que a gente vê em qualquer outra área, seja o médico, seja o veterinário, seja qualquer outro profissional que utilize desse recurso, a gente precisa, então, né, de um treinamento para isso. Hoje em dia, a gente não tem na nossa legislação, tá? Nenhuma limitação ou necessidade ali de estipulação assim, de carga horária, né? Isso é algo que provavelmente vai acabar acontecendo. Mas nesse primeiro momento não tem, só que para a gente ter essa segurança, é importante que a gente então sempre aprofunde ali, né, o conhecimento e o estudo nesse contexto. Mesmo porque esse é um recurso examinador dependente. Então, se fosse simples, né, a parte técnica, digamos assim, né, manusear o equipamento, conseguir posicionar um transdutor, isso estão nos livros, né? A questão mesmo é a gente ter aquela prática de conseguir, de fato, fazer as avaliações e interpretar de uma forma correta nessas avaliações, tá? Então, assim, a formação precisa ser fisioterapeuta, né? E as especialidades, né, elas por si só, elas conseguem, então, aprofundar nos seus campos para que a gente tenha também o conhecimento. Porque outra questão que é importante é a gente entender, né, que não adianta eu ter uma Ferrari na minha mão se eu não souber dirigir, né? Então, assim, eu também posso ter um recurso, né, que é um recurso ali de ponta, assim como a eletromiografia, por exemplo, também só que se eu não souber interpretar o que é um tônus, o que é uma contração, o que é um aumento de pressão intraabdominal, o que tem que acontecer durante o aumento de pressão intraabdominal. Então, essas são questões também que eu faço questão de trazer nos cursos, porque não é simplesmente compreender só a técnica, mas é entender a partir da técnica o que eu consigo trazer para a minha prática clínica, né? Então, muitas das vezes o curso ele também traz questões que depois a pessoa vai fazer o seu exame físico sem ultrassom e ela fala, poxa, estou associando, eu vi lá na imagem, é isso que está acontecendo aqui no corpo perineal, é um descenso perineal que está acontecendo aqui, e assim por diante, tá? Certinho, maravilhoso. E amanhã tem mais, tá? E eu vou estar colocando nos stories um pouquinho das respostas que a Natália trouxe nessa live para vocês conhecerem melhor toda a possibilidade de utilização desse ultrassom na fisioterapia pélvica e na reabilitação abdominal, tanto na avaliação quanto no tratamento, tá? Então, essa live fica gravada, amanhã a gente tem mais e na segunda também. E aproveita essa oportunidade de aprender com a Natália, que tem mestrado e doutorado utilizando o ultrassom na avaliação do abdômen e do assoalho pélvico. Além disso, a Natália já faz uma mentoria, já dá cursos há bastante tempo também. E a primeira vez, né, Natália, que você vem para São Paulo, Não, né? eu já cheguei, Não, já com veio? você, já, Olha, já fui, mas com você legal. está sendo a primeira. Ai, ótimo. Então, gente, vamos aproveitar que a Natália vem para São Paulo. A Natália, ela mora. Onde você mora, Natália? Eu moro em Poços de Caldas, em Minas Gerais. Delícia, Poços de Caldas, né? Olha, delícia lá. Cidade gostosa, né? É, Com é muito uma delícia. queijo, doce de leite. É, não, ó, quem for fazer o curso, a promessa, vai ganhar um docinho de Olha, leite, hein? ô, maravilha! Então, gente, vem para São Paulo aproveitar. Dia 29 e 30 de novembro, a Natália vai estar aqui com a gente. Então, esse curso está com 25% de desconto e a Natália vai manter o desconto agora essa semana, tá?
Então, vem porque as vagas são limitadas, justamente para que você possa aprender mais na prática. Ali, olha, testando, vendo as imagens no ultrassom, né? Colocando a mão na massa. Então, imperdível esse curso com a Natália, dia 29 e 30 de novembro, aqui em São Paulo. Nath, um beijão para você, boa noite, bom descanso. Para você. Eu não vou mais tomar seu tempo hoje. Imagina, Liris, foi ótimo. Até amanhã, então, Maravilhoso. tá? Obrigada, Obrigada e viu? bom descanso Até para você amanhã. também. É Até. isso Tchau, aí. tchau. Tchau, Um tchau para todo beijão. mundo, gente. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau.